E o assunto agora continua sendo saúde e câncer, só que câncer cerebral ocorre quando células normais do cérebro se transformam em células anormais e cresce descontroladamente até formar um tumor. Durante todo o mês de maio, médicos neurologistas alertaram a população por meio da campanha Maio Cinza. E o alerta continua durante todo o ano em caso de convulsões, alterações visuais, problemas de memória, fraqueza, dormência ou mudanças na personalidade são alguns dos sintomas do câncer de cérebro. A repórter Samara Fagundes está ao vivo com o neurocirurgião Dr. Bruno Fernandes e traz informações sobre como prevenir e obter o diagnóstico precoce. Samara, bom dia. Existe exame para o câncer no cérebro? Bom dia, Tamires. Bom dia a você que acompanha o Sergipe no ar. Pois é, o Maio Cinza, né, mais conhecido chamado Maio Cinza, fala aí desse tumor no cérebro. Quem fala com a gente sobre esse assunto é o neurocirurgião Bruno Fernandes. Tem sim exames, não é, para detectar, e essa é uma das prevenções. Quem explica para a gente é o neurocirurgião. Bom dia. Bom dia, Samara. O Maio Cinza é o mês que a gente acaba escolhendo como mês de conscientização em relação ao tumor cerebral. E o tumor cerebral é a coisa mais importante que a gente tem que ter noção em relação a ele, é o fato do reconhecimento dos sintomas. Porque o cérebro ele funciona de uma forma integrada, mas cada região do cérebro é responsável por uma função específica. Então a gente tem uma área responsável pela movimentação do braço direito, uma área responsável pela movimentação do braço esquerdo, pela perna, pela audição, visão. Então, por exemplo, se a gente tem um tumor que afeta a área da visão, por exemplo, o paciente vai ter uma alteração visual. Se o tumor afeta a região da audição, ele vai ter uma alteração de audição, não vai ouvir bem. Então, no aparecimento de qualquer um desses sintomas, o paciente deve procurar imediatamente o atendimento médico, que é o profissional responsável por identificar e por reconhecer e diferenciar se aquele sintoma é causado por algo mais simples ou por um tumor cerebral, por exemplo. E aí vai solicitar ressonância magnética, uma tomografia de crânio ou até mesmo via solicitar uma biópsia desse tumor. Então pronto, primeiro o paciente deve ficar atento aos sintomas para depois então fazer esse exame. Qual exame seriam esses que o senhor citou? Tomografia ou ressonância. O médico que acaba decidindo qual dos exames vai solicitar naquele momento. Detectado então o tumor no cérebro, qual o próximo passo? A partir daí, a equipe médica, que não é só o neurocirurgião, o oncologista, o radioterapeuta, vão decidir qual a melhor estratégia de tratamento. Porque o tratamento pode envolver cirurgia, radiocirurgia, radioterapia, quimioterapia. Então, a depender do tipo de paciente, ou seja, da idade do paciente, de outras patologias que ele possa vir a ter, e da condição clínica dele, se decide qual a melhor estratégia, se opera primeiro, se inicia uma quimioterapia e opera depois. Então, enfim, depende muito do paciente, não existe uma resposta única. A equipe médica que escolhe a estratégia. Pronto, a Tamires France lá no estúdio quer interagir com a gente. Fala, Tamires. Isso, Samara. Eu falei com o Dr. Bruno por telefone e ele me mencionou que o exame, como é que é feito esse exame para detectar o câncer do cérebro? É um exame que é recolhido uma amostra muito pequena do tecido cerebral. Peça para ele explicar como é que é, já que deve ser bem complexo remover essa amostra do tecido. A Tamires confirma, né, que conversou com o senhor sobre também como retirar essa amostra, né? Como é que é feito esse exame, quando necessário? Explica para a gente. Isso, porque uma vez que você faz o diagnóstico do tumor cerebral, é de grande importância saber qual o tipo de tumor. E para saber qual o tipo de tumor, só realizando o que a gente chama de exame histopatológico, que é a biópsia. Tem que se retirar um fragmento desse tumor para estudar de que tipo se trata esse tumor. É benigno, maligno? Então, ou você faz uma cirurgia e já resseca o tumor, já retira o tumor e faz o estudo dele, ou você faz uma biópsia guiada por agulha, onde a gente utiliza métodos, uma tecnologia chamada estereotaxia, e através de uma agulha guiada por cálculos matemáticos, a gente vai bem na região do tumor que você tem interesse, bem na região, o local do tumor que você tem interesse, e retira um fragmento. A partir desse fragmento, a gente faz um estudo do tipo de tumor. Muito obrigada, então, doutor Bruno Fernandes, o neurocirurgião, que explicou aqui para a gente sobre esses sintomas, que o mais importante, que a prevenção nesse caso, serão os sintomas mostrados. Procura aí o médico.
Muito obrigada, então. É com você, Tamires. Muito obrigada pela presença do Dr. Bruno e também muito obrigada, Samara. Bom dia, já já a gente volta a se falar que você traz uma história bem legal de um professor de rede pública.